ensinar. Estava lá na roça, só de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Pra que me pôr no tronco? Pra que me deixar? Eu jurava perseguido. Nós hoje, dando continuidade à série Loucura na Música, vamos falar da letra do samba Sinhá, de Chico Buarque e João Bosco. Diz ela: se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus, Nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém, não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Para que me pôr no tronco, para que me alejar? Eu juro a vós me dizer que eu nunca vi Sinhá. Por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Eu só cheguei no açude atrás da sabiá, olhava o arvoredo, eu não olhei Sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, estava para Xerém. Por que talhar meu corpo? Eu não olhei Sinhá. Para que vós me encer, meus olhos vai furar? Eu choro em Urubá, mas oro por Jesus. Para que façam ser me tira a luz? E assim vai se encerrar o conto de um cantor com voz do pelourinho e ares de senhor. Cantor atormentado, herdeiro sarará, do nome e do renome de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo que no engenho enfeitiçou o Sinhá. A letra é muito interessante por um aspecto da propriedade das palavras, né? Do uso histórico, do uso contextual da poesia de Chico. Ele nega o conto do cantor, ele nega que tenha olhado o Sinhá, que estava na roça, só de olhar ninguém, não tenho mais cobiça, essa ideia, né, de desejo sexual ser substituído por cobiça, não tenho mais cobiça, nem enxergo bem, e até se faz um pouco até de impotente também na sua visão. E aí a alusão das práticas escravagistas, né, para que me pôr no tronco, a forma da tortura, para que me alejar, eu juro a vós me ser que nunca vi Sinhá. Por que me faz tão mal com olhos tão azuis, como alguém, né, de olhos angelicais, azuis, é capaz de fazer mal a alguém, né? Esses preconceitos transmitidos pela pintura italiana, sobretudo na iconografia católica, né? Com olhos tão azuis. Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Quer dizer, eu, escravo, me benzo com o sinal da cruz. Eu sou cristão como o Senhor, de olhos tão azuis. Eu só cheguei no açude, o açude, atrás da sabiá, no feminino, olhava o arvoredo, eu não olhei Sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, essa outra palavrinha resgatada, né? A moenda, estava para Xerém. Por que talhar meu corpo? A chibata, além de ferir, ela tem uma particularidade de talhar o corpo do escravizado. Eu não olhei Sinhá. Para que vós me encer, meus olhos vai furar? As torturas que a gente pode ver muito bem descritas em Casa Grande e Senzala. A descrição pormenorizada das formas de tortura no tempo da escravidão.
Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Essa duplicidade aí é que o escravo teve que se submeter, né? Dentro de um contexto religioso, ele não poderia ser unilateralmente alguém de religiosidade de matriz africana. Para que Vassum se me tira a luz? E aqui, num segundo momento, né, um tempo de inflexão da narrativa. Já é uma outra perspectiva. Já não é mais desse escravo que se queixa das observações, das ameaças do Senhor. E assim vai se encerrar o conto de um cantor. Uma narrativa e um canto. Com voz do pelourinho, escravo, e ares de senhor. Cantor atormentado, herdeiro sarará, do nome e do renome de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo que no engenho enfeitiçou Sinhá. Quer dizer, rolou alguma coisa. Tá aí um herdeiro sarará, né? Contando essa história com essa ironia, esse quase sarcasmo, né? De que o escravo de que ele se origina, né? Um herdeiro, fez muito mais do que olhar a Sinhá, né? São essas práticas sexuais que foram muito bem lidas por Gilberto Freire, infelizmente intrigado com a esquerda, sobretudo pela leitura do presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, que encontrou esse mito da democracia racial na leitura que ele fez de Gilberto Freire. Contra essa leitura se coloca o antropólogo Hermano Viana, dizendo que, não tem isso lá não. Gilberto Freire não disse isso não, do mito da democracia racial. Desafio alguém encontrar essa expressão lá em Casa Grande Senzala. O artigo do Hermano Viana é um clássico, na minha opinião, porque ele faz justiça ao que ele chama de equilíbrio de antagonismo para entender a situação racial, política, ideológica brasileira, nosso jeito, o jeitinho brasileiro. Ele chama de equilíbrio de antagonismo, essa tese do Gilberto Freire, que faz do Brasil uma espécie de país bambo, que não vai para o pau assim logo de cara, como por exemplo a Argentina, né? O brasileiro concilia, o brasileiro entra nesse jogo do equilíbrio de antagonismos, até por isso que a nossa atual polarização política não vai deixar de existir, independentemente do que aconteça com Jair Bolsonaro. O bolsonarismo continua, faz parte do jogo político brasileiro, esse antagonismo de equilíbrio, né? Que dá conta, inclusive, das relações sexuais que não se limitam à situação de um senhor estuprando uma escrava. Não é só isso. Não foi só isso que aconteceu e que resultou na miscigenação, na mestiçagem brasileira. Hermano Viana, no seu artigo, resgata a potência de ambos os lados, do senhor e do escravo, e que, de alguma maneira, comparece aqui na letra do Chico
que pode ser comparada, por exemplo, à fala da Dilma, quando ela foi interrogada no Senado, e o seu inquisidor disse: mas a senhora mentiu em tal ocasião, assim, assim. E ela responde: mas eu estava diante de um torturador. Como é que a mulher vai viver sem fingir, sem mentir? Essa é uma outra composição do Caetano, chamada Dom de Iludir, uma resposta a um samba de Noel e Vadico. Para que mentir? De repente, a gente tem na tradição musical, erótica, íntima e política, essa relevância da mentira diante do opressor. Como não mentir diante de um torturador? Porque eu tenho que falar a verdade sempre, independentemente do meu interlocutor. Para lembrar um pouco as coisas do ponto de vista analítico, né, Freud definiu o conceito maior do inconsciente, o conceito maior da psicanálise, como sendo o inconsciente uma verdade mentirosa. O inconsciente mente também. Então nós temos que trabalhar com essas duas noções, tanto da verdade quanto da mentira. Não morrer absolutamente apaixonado por uma ou por outra. A letra de Sinhá nos evoca essa condição.